Olá pessoal, estamos começando mais um Chuva de Ideias e hoje com muita alegria estou recebendo aqui minha amiga Vanessa, ela que é empreendedora, guerreira, mãe, ela que está todo dia ali buscando aumentar os seus resultados. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, que a sua experiência de vida possa transformar a vida daqueles que estão assistindo, assim como outras pessoas têm passado por aqui. Tenho certeza que você vai deixar um legado também para quem está assistindo. Seja muito bem-vinda, viu? Opa, Deus te abençoe. Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de participar do Chuva de Ideias. É sempre bom falar do nosso trabalho, empreender, né? Tão gostoso. E falar da People Brasil também, que é o que eu trabalho hoje. Olha, né? ela já está entregando ouro antes da gente chegar lá. Mas a People Brasil, eu quero que você fique até o final dessa live, desse podcast, porque ela tem algo especial para você. Você que já empreende, ou você que quer mudar os seus resultados, ou você que não empreende ainda e precisa de um pontapé inicial, ela é a chave para virar o seu negócio. Acredita em mim. Vanessa, mas para a gente fazer uma ordem assim meio cronológica, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, conta para a gente um pouquinho como é que você entrou no mundo dos negócios, o que te levou, o que te impulsionou, há quanto tempo faz isso que você está empreendendo, vamos dizer assim, fazendo o seu próprio salário? Então, vamos lá. Falar da gente é complicado, mas a gente precisa falar, explicar para as pessoas, até para saber aonde que a gente chegou e onde que a gente quer chegar, né, Perfeito. Rodrigo? Então, eu comecei com 13 anos. Uau! 13 anos de idade. Eu sempre tive uma vontade, assim, de saber valores, né? Quanto que tá ganhando, quanto tá gastando. Meu pai chegava em casa e falava, vamos lá comigo fazer compra. Eu fazia listinha e sabia o orçamento. Então, sempre trabalhava com questão de valores. Perfeito. E meu pai, assim, sempre tive uma criação muito rigorosa, né? Em relação, assim, a conquistar as coisas, né? Meu pai sempre colocou como objetivo, você precisa conquistar. E como você vai conquistar? Não posso chegar aqui e te dar, você não vai dar o mesmo valor. Correto. Então, eu tinha metas, a gente conquistava as coisas. Ganhei muita coisa também, mas a conquista, ela sempre foi primordial dentro da minha casa. E com 13 anos, eu comecei a sentir necessidade de ter aquele tênis que as meninas tinham na escola. E meu pai, com uma situação assim mais justa, sempre dava o básico, né? O básico pra gente ir caminhando, né? Uhum. Então, eu falei assim, eu vou começar a trabalhar. E eu limpava a casa da minha irmã, já cheguei a trabalhar vendendo artesanato da minha mãe. Poxa, Então, minha mãe legal. fazia os artesanatos para casa, ou ela vender também. Então, eu pegava aqueles artesanatos, levava para a escola. Na empresa que eu trabalhava, que depois eu comecei a ser assistente da recepção. Olha só. Atendendo o telefone, aquele pânico, né? Atender o telefone pela primeira vez, eu não sabia o que falava, do desespero. Então, eu comecei trabalhando assim. E, claro, sempre com objetivo. Qual que era o meu objetivo? Eu não queria trabalhar para ninguém, eu queria ter meu negócio. Desde 13 anos de idade. Desde pequena. Eu queria ter meu negócio. Eu falava, quanto que eu vou ganhar nisso? Quanto que eu posso comprar nisso? E assim, era até, eu acho que, olhando pra mim agora, era acho que até engraçado, porque você vê uma pré-adolescente preocupada com outras coisas, namorar, preocupada com outras coisas, né? Nessa idade, geralmente, né? E eu tinha essa vontade de saber quanto que pagava, quanto que estava recebendo, e por aí foi. E nisso, eu comecei a despertar e cada vez mais sempre vendia alguma coisa. Sempre estava vendendo alguma coisa. Sempre. Cosmético ou brinco para as amigas. Então, assim, sempre... Sempre estava fazendo o seu dinheirinho. O meu dinheiro extra. Sem ficar refém do pai ou da mãe. Sempre. Sempre ajudando em casa, mas também visando algo para você, de benefício. Sim. O meu pai, ele dava, assim, pra gente algumas responsabilidades em casa. Então, por exemplo, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, meu pai me deu uma conta de água para pagar. E eu tinha tanto medo de atrasar aquela conta. E, assim, era simbólico. Meu pai não precisava daquilo, mas a responsabilidade com o dinheiro, né? Então, eu ganhava, eu tinha as minhas obrigações, mas aquela obrigação em específico dentro de casa, né? Então, a gente começa ali o controle, né? Você vê desde casa, né? Começa o controle ali desde pequeno. E depois eu comecei a ficar mais, assim, querer mais, né? Mais independência. Mais independência. Mas aí, voltando só um pouquinho ali, quando você ainda tinha os seus 13 aninhos ali, os seus pais te apoiavam. Apoiava. O meu pai sempre me apoiou.
E quando eu comecei a vender, eu queria panfletar, eu queria trabalhar com outras coisas, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Meu pai falou assim, então tá bom, então você quer trabalhar? Então a gente vai arrumar um serviço para você, porque eu não quero ver você na rua trabalhando. Porque é muito risco né, para uma menina, muito risco. Claro. Então meu pai conseguiu uma empresa, né, que é uma empresa da família, e eu fui trabalhar de auxiliar na recepção, porque eu cheguei e falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na empresa da família, vou ser, sei lá, supervisora, gerente, qualquer coisa. Só que, na verdade, eu fui servir café e recolher os lixos. Fui servir café, recolher os lixos, né? Dava suporte ali para todos os setores e ainda vendia para o povo ainda, vendia para os funcionários. E eu ficava ali, a minha oportunidade de chegar ali, eu recolher, então, eu tô trabalhando com isso, depois na hora do almoço, vem ver aqui que eu tô mexendo. Então, eu trabalhava sempre com essa área de vendas, sempre teve na veia. E depois disso, eu fui para o mercado corporativo, né? Fui trabalhar em outras empresas. E eu sempre quis trabalhar, só que a minha mentalidade, mesmo sendo CLT, a minha mentalidade era diferente. Eu trabalhava nas empresas como CLT, só que eu trabalhava para mim. Eu trabalhava já no amanhã. Na manhã. E trabalhava assim, achando que a empresa era minha. Sempre. Sempre as decisões eram tomadas assim. Tem pessoas que falam assim, não, eu tô trabalhando, não vou fazer isso agora, vou deixar para fazer amanhã. Não, eu queria terminar tudo, eu queria fazer sempre superar as expectativas. Porque eu tenho uma questão comigo assim, o que você faz quando ninguém está olhando? Então, tem pessoas que precisa de um chefe ali para estar impulsionando. É aquele momento que só Deus te conhece. Só Deus te conhece. Então, assim, eu tinha essa visão de que eu não precisaria de alguém ali me motivando a fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, você precisa do quê? Alguém para te motivar a fazer seu trabalho? Não, eu superava a expectativa. Então, quando ninguém estava olhando, aí eu trabalhava mesmo, entregava e, graças a Deus, eu sempre fui reconhecida, né? Até que eu fui trabalhar numa multinacional e pedi a conta para empreender pela primeira vez. Então, você foi tocando CLT sempre vendendo paralelo, tá? Certo. Sempre vendia você nunca parou de empreender? Nunca parei. Você empreendeu em paralelo, como secular, da tua renda principal, aí tinha o CLT. Até que nessa multinacional você pediu a conta e falou, agora eu vou começar. E você começou com qual negócio? A partir daí. Então, antes disso, eu liguei pro meu pai, porque assim, o meu pai, ele é meu mentor até hoje. Então, eu ligo pro meu pai quando eu tenho que tomar algumas decisões, eu converso com ele, é uma pessoa extremamente sábia, é uma pessoa que me acompanha muito. Então, eu liguei para ele, eu estava na multinacional, num cargo legal, ganhava bem, e eu liguei para ele e falei assim, pai, vou pedir a conta. Vou pedir a conta e vou trabalhar com Marmitex. Uau! Aí você foi produzir Marmitex para fornecer? Produzir, não. Eu consegui eu tinha uma pessoa que cozinhava super bem. Né? E eu ofereci uma sociedade para essa pessoa. Falei assim, olha, eu vou trabalhar com a venda, você não vai precisar se preocupar com a venda. E ela com a produção. Tá? E assim, as pessoas falavam assim, você é maluca? Sabe quantas marmitas você vai ter que vender para ter o seu lucro? Eu falei assim, não importa. Eu era assim, tão focada nessa questão de que eu queria trabalhar para mim mesmo, que eu queria ter minha independência, não importasse qualquer serviço, eu ia me dedicar, que não me importava o que as pessoas falavam. Todo mundo me chamou de maluca. E aí, o que aconteceu? Eu saí, eu não tinha cartão. Eu fiz a primeira compra, eu peguei a minha rescisão, fiz a primeira compra, paguei uns 2 aluguéis adiantados, fui lá arrumar a situação, deixar organizado. Eu falei, eu tenho 2 meses. Era uma espécie de uma cozinha industrial? Uma cozinha industrial, a gente pegou um fogão, tinha mais uma outra pessoa que fazia a parte da salada, a gente fez sociedade em 3, e saí pra rua. Eu saí com um papel assim e uma caneta. E aí visitava empresas? Saí na rua, visitei as empresas e oferecia o produto. Falei, eu tenho uma Marmitex, é uma comida caseira, tem dois tipos de opção aqui de mistura, tem uma salada e uma sobremesa. Quantas marmitas você quer? Aí ele falava assim, mas vocês entregam? Entrega. É assim, e como que funciona essa questão? Vocês vão chegar aqui no horário, meio-dia? Porque eu acho que ele já tinha essa dificuldade. E eu falava assim, não, meio-dia nós estamos aqui. E aí veio alguns problemas que eu vou contar depois. E aí, no primeiro dia que eu saí, eu vendi 17 marmitas. Uau! 17 marmitas, no primeiro dia. E aí eu cheguei, no local onde a gente cozinhava, que era uma cozinha industrial,
E eu falei assim, ó, vendi 17 marmitas pra entregar meio-dia. Aí todo mundo ficou maluco. Não sei o quê. Achavam que era muito e daí começaram a desesperar. Falei, calma, gente, vai dar certo. Fui para ajudar a produzir e montar também. E aí fiz as embalagens certinhas e daí fui entregar. Na hora da entrega, o bicho pegou. O bicho pegou porque não consegui chegar meio-dia em ponto. Aí eu comecei a organizar de uma maneira. Então, assim, claro, foi que você está empreendendo e está aprendendo, tá aprendendo, né? Então, eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia onde que eu queria chegar, só que eu não tinha ideia dos percalços, porque não era meu ramo, né? Eu sempre trabalhei com áreas diferentes, de RH, né? Trabalhava com vendas, mas não específico de alimentação. E as pessoas querem comer meio-dia, porque é o horário de almoço. Então, eu tive que organizar isso. E aí foi difícil para organizar, porque assim, eu tinha que entregar um tanto 11h30, um tanto meio-dia e meio, um tanto 1h30. Aí eu comecei a separar, ter processo, né? Fazer o processo ali, que era, você só vende Marmitex. Não, mas tem que ter processo. Você vai criar uma estratégia para definir um processo para você entregar com o resultado do teu cliente. Isso. Aí eu falei, não, eu preciso fazer diferente, não dá mais para mim ficar saindo e tirando pedido, porque eu já conheço as pessoas, eu vou mudar isso aí, vai ser por telefone. Aí eu comecei a virar o call center. Eu ligava às empresas e de manhã, umas 9 horas, e falava assim, olha, aqui no Marmitex, era Marmitex da dona. Marmitex da dona, até esqueci aqui, mas é Marmitex da dona. E aí eu ligava para as pessoas e falava assim, hoje nós temos essa opção. Daí a pessoa falava, quero essa opção. E daí começava a tirar o pedido por telefone para me organizar e divulgar para mais clientes. Então, à tarde, tipo, das 15 horas, quando fechava a minha parte de entrega, eu ia captar cliente para outro dia. Porque eu já não ia conseguir mais fazer aquele serviço que eu tinha telefonema de manhã. Sim. E à noite eu ia fazer compra, porque eu não tinha um estoque grande. Então eu tinha que fazer compra outro dia. E por aí foi. Até que eu cheguei numa construção e conversei com o pessoal. Nossa, isso foi muito legal. Porque daí eu conversei e saiu um peão de obra. Eu falei assim, vou vender umas 3 marmitas aí, 4 marmitas, por aí. Mas aí o cara falou assim, nós precisamos de 200 marmitas. Você consegue entregar para amanhã? Nossa, meu coraçãozinho já... Agora foi muito engraçado. E daí eu falei assim, olha, eu preciso de um tempo, mas eu gostaria de uma oportunidade para te atender. Mas eu preciso de um tempo para organizar minha casa. E aí eu cheguei, fiz uma reunião com as minhas sócias ficaram malucas. Elas ficaram malucas. Elas, meu Deus, Vanessa, a gente não vai conseguir, porque, meu Deus, você vai conseguir entregar, não sei o que lá, sabe? Isso eu liguei e falei assim, quantas marmitas você tem hoje uma pessoa que te entrega? Te entrega. Eu posso entregar uma porcentagem? Pode entregar uma porcentagem? Posso. Então, eu comecei a entregar 54 marmitas para ele, para poder crescer isso sem ter um baque, porque assim, eu não tinha investimento, né, para poder contratar uma Fiorino, para poder fazer outros negócios. E então, eu comecei atendendo pouco. Né? Atendendo pouco e indo... Com a intenção de escalonar. De escalonar e pegar outros. E aí também aconteceu uma outra situação, que as pessoas começaram a disparar meu cartão para outro e o pessoal da cidade de Curitiba estava me ligando lá do Água Verde, eu estava no outro lugar e aí eu não conseguia entregar. E a necessidade de expandir. Daí eu não conseguia entregar. E aí tudo aquilo para mim era muito legal, porque eu tinha uma comida boa, as pessoas elogiavam a comida. Na época, a minha sócia, que era cozinheira, ela falou assim, Vanessa, a gente vai precisar ter uma outra pessoa aqui. Não, tranquilo. Quando chegar o momento, a gente vai ter uma pessoa aqui, tal. Na minha cabeça tinha tudo desenhado. Mas não aconteceu dessa maneira, porque a gente teve uma briga, infelizmente, por causa dessa expansão louca, né? Que eu queria. Daí veio o atrito pessoa com pessoa. Não foi um negócio, né? E aí eu sentei e falei assim, não, a gente precisa disso. E eu tinha aquela visão sempre assim, pensando fora da caixa. E aí a gente teve um atrito, eles acharam melhor. Falaram assim, não, Vanessa, então é o seguinte, a gente vai comprar a sua parte, a gente vai ficar vendendo 60 marmitas por dia, porque é o que a gente consegue atender, a gente não quer expandir para não perder a qualidade e tudo mais. Eu falei, não, tranquilamente. E aí voltei para o mercado corporativo de novo, essa foi a primeira vez que eu... Então agora eu vou te falar uma coisa. Existe uma curva de crescimento, existe um gráfico e encaixa certinho com o que você falou. Esse gráfico ele vai de 0 a 100 e ele tem uma parada no 70%. Então, assim, quem vai de 0 a 70%,
ele abre a empresa, ele limpa a empresa, ele faz a comida, ele esquenta a comida, ele entrega a comida, como no seu caso do Marmitex, ele faz tudo isso. E aquele que entende que quer prosperar o negócio, ele já vai pensar, vou contratar um motorista para fazer entrega, vou aumentar a quantidade de cozinheiras, vou aumentar a minha área comercial, vai aumentar a demanda para que o negócio prospere, né, prospere e enriqueça. Então eu vejo que essas meninas, elas preferiam ficar do 0 a 70. E você estava com sede de avançar do 71 em diante. Então, a curva do crescimento está aí. Quando a pessoa entende que ela precisa investir em mão de obra especializada. Ela não precisa mais fazer o próprio marketing, ela contrata uma agência de marketing. Ela não precisa mais produzir o próprio vídeo, ela contrata uma produtora de vídeo. Ela não precisa mais ir para o fogão cozinhar um Marmitex, porque ela tem a cozinheira profissional da área. Então, é ali que vai ter o crescimento, entendeu? Então, para você que está empreendendo, para você que quer empreender, é necessário que esse momento chegue na sua vida. Você criar um caos onde você não tem demanda de mão de obra para suportar aquilo que está vindo. E você vai precisar expandir. E aí você vai ter que ter uma inteligência, você vai ter que criar uma estratégia, você vai ter que ter sabedoria, você vai ter que estudar o teu negócio, vai ter que ter paciência, vai ter que desenvolver pessoas, vai ter que qualificar pessoas para que eles caminhem na mesma visão que você, senão, infelizmente, a sociedade acaba indo cada um para um lado, né, e outro. E depois você seguiu com o quê, Vanessa? Depois dessa tão alegre... o que eu chamo de alegre porque você saiu ali, decidiu abrir o negócio, foi e deu certo. Mas foi até o prazo de validade que era para ser. Aí depois você se reinventou em outra área, né? Com certeza. Então, e assim, eles continuaram, deu super certo depois para eles e ok, né? Dessa maneira que eles estavam se propondo a fazer. E assim, eu falei assim, não, vou ter que voltar pro mercado corporativo, porque aquilo foi um banho de água fria. Porque eu tinha, assim, eu queria ser a maior empresa de Marmitex de Curitiba. E já tinha na minha cabeça tudo desenhado, assim. Então, eu falei assim, nossa, eu vou ter que recuar agora, vou ter que me recuperar, porque eu tinha investimento e tudo que eu tinha feito. Então, voltei pro mercado corporativo de novo, né? Trabalhando numa outra multinacional na área de RH. Uau! Mudou totalmente. Porque era a área que eu vinha vindo, né? Então, sempre trabalhei com pessoas nessa parte de contratar, demitir, fazer folha, né? Então, trabalhava com isso. E daí, voltei para esse mercado, né? E voltei, assim, feliz, porque era uma oportunidade muito boa também. E, graças a Deus, eu sempre tive oportunidades muito boas. E eu agradeço cada pessoa que passou pela minha vida, porque elas deixaram um marco. Elas me deixaram crescer dentro da empresa delas. Sim. Então, eu entrei, daí eu tive uma oportunidade de trabalhar com o auditor da Receita Federal e ele tinha me ensinado tudo sobre auditoria de folha de pagamento. Eu trabalhei na Employer por muito tempo, depois fui trabalhar numa multinacional e depois trabalhei numa outra que é na RSM. Sim. Empresas especialistas em RH. E aí, trabalhando lá dentro e sempre pedindo para Deus, primeiramente, pedindo para Deus, Senhor, eu preciso de um negócio que eu consiga empreender, que eu consiga mostrar. E assim, eu sempre buscando ali ver o que estava de alta no mercado, na época estava começando o marketing digital. E aí eu estava querendo empreender, querendo ver essas questões, fui trabalhar também nessa área, fiz cursos para a gente poder, que a gente precisa saber um pouquinho, né, de cada coisa antes de... Tem que entender. Tem que entender do processo. E aí tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que, inclusive, a gente trabalha hoje, né, junto, tive a oportunidade de trabalhar com ela. E essa pessoa chegou para mim e gerou uma necessidade. Há uns 4 para 5 anos atrás, gerou uma necessidade da empresa, uma necessidade que acontecia dentro da empresa dele, que era mapear as indicações. E ele chegou e falou assim, Vanessa, o que você acha disso? A gente precisa trabalhar dessa maneira, eu preciso fazer de uma forma que seja profissional isso daqui, que gere oportunidade. Eu quero presentear essas mulheres que indicam pacientes para mim, que indicam pessoas aqui para a nossa empresa. E aí nós fomos trabalhar. Fomos fazer a parte de sistema, fomos fazer parte de mapeamento estratégico, fomos sentar, nós ficamos, acho que 1 ano, assim, quebrando a cabeça de como que seria lançado, qual seria a melhor maneira, pensando nas possibilidades de erros. E assim, eu queria muito avançar todos os sinais, com essa energia que eu tenho, né, de ir para frente e tal, mas a gente fez tudo muito bem pensado. Então, a gente organizou a casa, a gente fez um plano estratégico de onde que ia ser lançado, nós desenhamos um nome, tudo foi pensado com muito carinho, que é hoje a Seja People Brasil.
Então, a gente pensou tudo com muito carinho, a gente pensou numa identidade visual, a gente teve pessoas que sentou e a gente explicava, as pessoas entendiam essa energia, porque tem uma energia, né? Você falar de pessoas, você falar de multiplicação de resultado, tem uma energia. E as pessoas sentiam isso, ia junto, assim, até que a gente fez o lançamento há 4 anos atrás em São Paulo. Uau! E daí, em São Paulo, eu tinha uma ideia, né? Eu tinha uma visão de como que ia ser, mas eu não tinha saído a campo ainda. Sim. Então, eu não sabia os riscos, novamente, que poderiam acontecer. Eu ia ter que realmente testar. Eu ia ter que fazer o meu melhor e mapear os erros para que não acontecesse de novo. Perfeito. E foi o que aconteceu. Eu fui para São Paulo, sou casada, hoje tenho 2 filhos, mas na época eu tinha só um filho e ele estava entrando na adolescência, deixei ele. Não deixei, mas assim, eu tive que trabalhar nessa época e ele ficou Você teve aqui. que ir a campo. A campo. Fiquei em São Paulo, às vezes eu cheguei a ficar 20, eu cheguei a ficar 30 dias em São Paulo e voltava para casa. Desbravando o território, entendendo se o produto ia ser aceito. Uhum. E assim, cheguei em São Paulo. São Paulo, assim, maravilhosa São Paulo. Eu sou de São Paulo, adoro. E aí cheguei em São Paulo e falei assim, tá, agora por onde eu começo? Eu não tinha um padrinho, eu não tinha uma pessoa para pegar na minha mão e falar assim, vem aqui, eu vou te apresentar fulano de tal. Não, eu tive que começar do zero, de novo. Então, eu comecei... Opa! Então, eu comecei... eu falei assim, eu preciso me infiltrar nessa galera, né? E como que eu faço? Então, primeiro, eu trabalho... Seja People Brasil é uma empresa focada em saúde, beleza e bem-estar. Então, como a gente está falando em beleza, eu precisei... Primeira coisa que a gente pensa, salão de cabeleireiro, clínicas de estética... E aí eu fui a campo, eu falei assim, se eu chegar com uma pastinha aqui debaixo do braço, chegar e falar assim, vim vender esse produto aqui, entra aqui nessa plataforma que tem multiplicação de resultados, você consegue alavancar, você consegue ter uma renda extra, ou posso alavancar seu negócio. A pessoa tinha... Você sabe que o vendedor, às vezes, ele não é muito bem aceito quando chega assim. E eu falei, não, eu quero que quando eu fale da People, as pessoas me olhem e prestem atenção no que eu estou falando. Então, eu entrava como cliente. Uau! Já chegou o dia de eu fazer a unha 5 vezes. Uma estratégia, né? Uma estratégia para ganhar espaço. Para ganhar espaço. Então, eu ia no lugar, daí a pessoa falou assim, que legal, passa tal cor, não sei o quê. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com a People Brasil, que tem alguns clientes lá dentro, que trabalham com cirurgia plástica e tal, e fui falando. E aí a pessoa passava, ia passando, e quando eu vi, eu já estava conversando com a pessoa de poder de decisão dentro daquela empresa, dentro daquele salão, e conhecia aquelas pessoas, e assim, não conhecia e deixava a pessoa em algum lugar na minha vida. Não, eu fazia contato com ela, eu saía para tomar café com ela, eu entendia qual é a rede de relacionamento, e automaticamente as pessoas já iam me apresentando. Chegou uma época em São Paulo, eu tive dificuldades também, já teve pessoas que não quiseram me atender, e assim, não preciso, não quero. Eu trabalhava numa região ali nobre de São Paulo, né, Alphaville, então as pessoas assim, não quero, não vou querer, não quero dessa forma. E aí, no final da minha estadia em São Paulo, que daí depois eu fui para Balneário, as pessoas já estavam me procurando. Preciso te apresentar. Sabe a Vanessa? Conhece? Consegue um encontro com ela? Já foi gerando elo de indicação. Elo de indicação, conexão. E assim, chegou uma época que eu estava frequentando 4 igrejas. Pra você ter uma noção, em São Paulo eu frequentava 4 igrejas diferentes por questão de relacionamento com as pessoas, frequentando clínicas diferentes, já estava dentro de eventos, até um dia que eu fui... Foi bem na época que a Virgínia estava começando a dar o boom ali. Eu fiz um evento em collab ali com a gente, da Lipari, o pessoal da People. E aí a gente ficou ali fazendo a parte de network com ela, conheceu, ela foi muito atenciosa, tirou foto, achou um projeto bem bacana, né? E aí, assim, pra você ter uma noção de onde a gente chegou, né? Então, isso ali em Alphaville, entrando um pouquinho em São Paulo, região de Cotia, Barueri, conheci pessoas incríveis que estão comigo até hoje, pessoas que entraram com desejo de fazer cirurgia plástica, com desejo de aumentar sua renda e conquistaram a sua independência financeira, pessoas que eu vi que tinha um patamar de clínica diferente e começou a trabalhar com a gente, fazendo os passo a passo que a gente gera, tem vários passo a passo. Sim.
e as pessoas conseguiram alavancar, entendeu? Hoje tá numa clínica melhor, hoje fala, Vanessa, que bacana, eu agradeço a Deus por você ter entrado na minha vida. E outras histórias, que em São Paulo tem um monte de história, foi tudo muito, muito legal. Então, assim, e aí a gente fez esses lançamentos lá, ficamos um ano trabalhando a campo, fomos para Rio de Janeiro, depois fomos para Balneário, Camboriú, e agora nós estamos fazendo esse trabalho aqui em Curitiba também, que já está expandindo bastante. Hoje nós somos em 760 mulheres. Hoje você está falando, então, desse lançamento que você foi desbravar o território de São Paulo, depois Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, e agora em Curitiba e também outros lugares, que a gente sabe que está crescendo, do Seja People. E para quem está assistindo, né? Seja People não é uma empresa de marketing multinível. Não. Mas ela é uma empresa que você pode, dentro dela, definir uma carreira. Você pode ter o seu ganho mensal, você pode conquistar, né, os seus sonhos através dessa empresa. Eu queria que você definisse, então, para eles, Vanessa, o que que a Seja People oferece e como aqueles que estão assistindo podem se tornar um People. Tá, legal. A People Brasil, ela, além de ser uma empresa voltada a benefícios, tem opções de ganhos excelentes, é uma das empresas com um comissionamento mais alto de produto, isso porque a gente fez pesquisa de mercado, a gente foi a campo, a gente entendeu isso, no ramo de saúde, beleza e bem-estar. Você também pode se cadastrar, tá? Anuidade 0, tá? Você não paga nada, você tem uma carreira profissional a ser desenvolvida dentro do sistema, então tem profissionais, assim como eu, tem outros profissionais que vão trabalhar você e desenvolver. Mas se ele fala assim, não sou vendedora, eu vendo aqui meus produtos aqui para minha rede de apoio aqui, então assim, não tem uma profissão de vendedora, não tem problema, tá? Se você tem a vontade, a gente consegue desenvolver isso com você dentro do nosso sistema. A gente tem opções de treinamento, a gente tem redes de apoio, a gente tem um grupo de vendas, onde esse grupo de vendas você consegue trocar essas figurinhas e entender isso, até mesmo comigo e outras pessoas que fazem parte da People Brasil, que estão ali para fazer essa assessoria. O que a gente quer? A gente quer que você alcance seus objetivos, tá? Então, a People Brasil, ela é hoje uma empresa voltada a aumentar o seu ganho, né? Ter uma renda extra e também conquistar a sua cirurgia plástica. Tá? Então, nós temos esses 2 nichos que a gente trabalha hoje ali. E também para empresas que querem uma aceleração, tá? Uma aceleração dentro do seu negócio em saúde, beleza e bem-estar e precisa de uma empresa que seja comercial, que trabalhe com essa parte de indicação, que treine vendedores, porque não é fácil lidar com pessoas, né, Rodrigo? Não é fácil. Nós temos hoje na nossa equipe pessoas qualificadas para fazer esse treinamento, para capacitar essas pessoas que estão trabalhando hoje de casa. Depois da pandemia, né, as pessoas acabaram se desenvolvendo e trabalhando dentro de casa, com seu computador. Mães que têm filhos na escola, que precisa sair, voltar e tem essa flexibilização de horário, é muito importante. Então, a gente consegue hoje desenvolver para que a pessoa trabalhe dentro de casa também. Olha que bacana. Então, você a nível Brasil, a gente tem hoje uma pessoa a cada estado. Estou bem contente com isso também. As pessoas indicam, fazem a parte de indicação e a gente dá toda a parte de assessoria dentro das nossas unidades. Então, você pode alcançar seus objetivos, realização profissional e pessoal, né? Além de ajudar outras mulheres a conquistar seus objetivos também. É uma rede de apoio, eu digo, Rodrigo, uma rede de apoio. Poxa, que legal, porque isso aí você está abençoando outras vidas, está promovendo outras pessoas e todos estão crescendo, né? Sim, com Dentro certeza. desse movimento de gerenciar pessoas, Vanessa, vamos puxar um pouquinho agora para o capital humano. A gente sempre tem usado aqui uma frase no podcast, né? Contrate caráter e treine habilidades. Quais são as dificuldades que você vem enfrentando no mundo dos negócios com relação às pessoas? Nossa, difícil, hein? Pessoas... Então, no meu ver, tem mulheres, tem pessoas e tem pessoas, né? Mas como eu trabalho 70%, não, acho que tá em torno de uns 90% são mulheres, as mulheres ainda têm aquela competitividade, sabe? Aquela questão ali em relação a
querer sobressair mais do que as outras, né? Existe uma questão de território, eu não sei explicar muito bem. E a gente está procurando, nessa nossa rede que nós temos hoje, realmente tirar isso, sabe? Ter uma rede de apoio, valorizar o que cada uma tem de melhor. Então, assim, quando às vezes chega uma pessoa e fala assim, fulano pegou meu cliente, sabe o que acontece? Essas questões, né? Tem. Meu território aqui, ali e tal. Não, a gente tem que entender que mercado tem para todo mundo, tem que trabalhar com a diversidade, porque isso acontece e tem em todo lugar. E se você não tem como lidar com pessoas, você não consegue evoluir, porque a gente precisa das pessoas para poder evoluir, né? Então, eu diria que, assim, as pessoas têm que parar com essa competitividade interna, assim, com outras pessoas. É realmente se abraçar, tanto que até a logo da People é realmente uma corrente. É o que eu quero, o que eu tento trazer para minha equipe. Né? Unidade, para as pessoas poderem ali conquistar seus objetivos. E se não for, por exemplo, se não foi para mim aquele momento de expansão, da minha amiga, e não tem problema, eu vou ficar feliz pela vida da minha amiga. Vou celebrar junto o resultado. Porque depois vai chegar a minha vez também. E eu vou aprender, e ela também vai estar ali para me aplaudir. Então, na minha visão, referente ao que eu já vivi aí, tem muito essa questão ainda a ser trabalhado. Legal. Deixa eu te dar um presente. O que acontece? Opa! Durante 4 meses, depois já a nossa agência, eu trabalho no audiovisual há 20 anos, a nossa agência de marketing tem 8 anos no mercado, e dentro desses 8 anos, para nos tornarmos agência de marketing digital, a gente enfrentou algumas etapas. Por isso que eu falei, né? Contrate caráter e treinabilidades. Porque o capital mais difícil de construir é o capital humano. E dentro de uma agência, você precisa seguir uns parâmetros para que você consiga se equalizar no mercado e oferecer um diferencial. Só que como ser agência no meio de tantas agências nascendo e cada um dizendo o que fazer no digital? O digital é um oceano azul, não tem uma regra certa. Existem ferramentas que, aplicadas de maneira correta para o seu negócio, vai funcionar de um jeito, para o outro negócio vai funcionar de outro. Então, nem sempre a ferramenta digital aplicada para um segmento vai funcionar para o seu e vice-versa. Porque é um oceano azul. Existem infinitas possibilidades. Cada um vai até onde consegue, abraça a quantidade de ferramentas que consegue avançar. Ou seja, pega o barco que dá conta de ter e segue velejando, né? Então, para esse universo, eu estava com muita dificuldade de criar um parâmetro. E aí eu quebrei cabeça junto com o meu time e nós desenvolvemos o método 4.3, que significa atendimento, necessidade, solução e venda, estratégia, processo e conversão de resultados. Para que quando nós atendêssemos as empresas, nós pudéssemos então implantar uma metodologia de ver como estava, ver o que nós estávamos fazendo, medir isso ao longo do processo e ver onde nós estávamos chegando com o resultado. Para que a empresa então tivesse o quê? Um aumento significativo nos seus negócios. Porque todo mundo quer o quê? Venda. Né? Ninguém subsiste sem venda, por isso que nós defendemos que tudo é uma venda. Porque se não tiver venda, se eu não me apresentar bem para você, eu me vendo negativamente. Você não vai querer ter relacionamento comigo. E assim por diante. Seja na escola dos filhos, seja na igreja que você se relaciona, seja no seu público corporativo, seja no almoço corporativo, no almoço de família, o que você fala, o que come, o que veste, isso está vendendo algo que diz respeito à sua imagem. Então, a gente criou essa metodologia para poder ter um termômetro para medir. Porém, essa metodologia ela foi pautada em princípios. E como a gente vê na palavra de Deus, não existiu e não houve até hoje homem mais rico e mais sábio que Salomão. Então, se não houve, vamos tirar o princípio de onde? De onde está funcionando, de onde está dando certo. Então, eu extraí aqui alguns princípios da palavra de Deus, da Bíblia, e eu converti eles com alguns paralelos da vida corporativa. Então, que essa leitura possa abençoar a sua vida, e que você possa prosperar ainda mais nos seus negócios. Obrigada. E que ele possa ser um manual, né, na sua vida para te ajudar na sua caminhada. Faz uma dedicatória aí para mim. Faço já. Mas enquanto eu faço a dedicatória para você, eu queria que você falasse para quem está assistindo, dentro do mundo dos negócios, 2 pontos. O que eles não devem fazer de maneira alguma e o que eles devem fazer, que não deve abrir mão de fazer. No seu ponto de vista, na sua ótica quanto empreendedora,
né? Nós nos conhecemos há mais de 4 anos. Sim. A nossa agência tem o privilégio de poder atender a Seja People Brasil. Que nós legal. atendemos com marketing. Uhum. Então, isso para nós é um orgulho e uma satisfação de ter você aqui na nossa mesa hoje. Significa que você acredita no potencial que a nossa agência te entrega. Então, você, quanto empreendedora, consegue ter esse termômetro. Então, eu queria que você falasse o que não fazer no mundo dos negócios e o que você não deve abrir mão de fazer. Excelente pergunta. Então, vamos responder. Primeiro, eu vou falar o que não deve fazer no meu ponto de vista. Cada um vai tendo a sua receita, vai construindo a sua receita. Mas no meu ponto de vista, no meu histórico que eu vim falando aqui para vocês, a questão é ouvir opiniões negativas sobre aquilo que você não conhece, aquilo que você não testou. A People, vamos falar sobre a People. A People é uma empresa totalmente inovadora, não tem nada no ramo igual. Se a gente fosse escutar todo mundo que chegou e falou assim, olha, isso aqui não vai dar certo, não tem parâmetro, não tem onde se basear. Se a gente fosse ouvir, a gente não estaria aqui. Então, hoje já com mais de 2 milhões em vendas, né? Só neste ano. Então, eu acredito que a gente tem que o quê? Se afastar dessas pessoas que levam você para baixo, né? Que trazem para você resultados que eles nem têm para te passar. Entendeu? Assim, só uma opinião, vivência de cada um. Cada um vai ter sua vivência, cada um vai construir sua receita. Então, na minha visão, não dar ouvido para essas pessoas. A gente tem que dar ouvido para pessoas que sejam, assim, que tenham referências melhores que a sua, que passou por algo parecido, entendeu? Porque jamais essas pessoas vão falar para você assim, não faça dessa maneira. Eles vão falar assim, o que você acha de a gente corrigir isso aqui, entendeu? E não deixe de fazer, né? Então, na minha visão, é isso. E não procrastinar também. Então, vai, faz, acontece, anote os erros, porque é importante para que você possa se aprimorar e cada vez não cometer os mesmos erros, né? Pode cometer erros novos, mas os mesmos não. Então, a gente sempre trabalhar nessa parte. E o que você deve fazer é estudar, tá? A minha visão sempre é estudar sobre o seu negócio, sobre o que está em alta no mercado, sobre o que você pode trazer de inovação, porque o mundo ele está evoluindo cada vez mais. Então, cada vez a pessoa está trazendo novidades. Então, todo mundo que fica parado, a tendência é acabar. Então, você tem que sempre trazer inovação, sempre trazer tecnologia, tá antenado aí. Então, na minha visão, estudar sempre é primordial aí para isso. Poxa, que legal, Vanessa. Obrigado pelas palavras. Espero que você que esteja nos assistindo consiga absorver essas palavras de quem está vivendo no mundo dos negócios e tirou essas lições aí de vida. Mas, Vanessa, a gente já está indo já para finalização do nosso podcast, mas antes da gente finalizar, eu queria que você compartilhasse qual que foi a sua maior dificuldade, né, entre pandemia e pós-pandemia, até chegar nos dias de hoje, com o negócio que você desenvolve. Então, para uma pessoa que sempre esteve a campo e para o digital, hoje a nossa empresa ela tem o atendimento para o digital, mas antes era atendimento no campo, então a gente conectava a pessoa, sentava com a pessoa ali no cafezinho, chamava mais uma pessoa, estava em eventos, né, para fazer o negócio acontecer. E aí, de repente, veio a pandemia e aí nós fomos para o digital totalmente, né? Então a gente teve que se reinventar e, assim, além de tudo, ter credibilidade, né? Porque as pessoas falam assim, vou entrar numa reunião aqui numa pessoa que a gente, né, tá começando, então assim, foi bastante desafio, tá? Foi bastante desafio, mas a gente conseguiu se superar como? Tendo um bom produto. Acho que a pessoa tem que empreender com um bom produto, com um bom serviço, porque daí o resto é consequência. Por exemplo, jamais eu vou conseguir vender algo que eu não compro, entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa tem que... Você não acredita, que né? não acredita, porque daí você não tem nem o que passar para a pessoa. Existe essa energia na venda, né? A pessoa tem esse conhecimento, eu passo para você, você acredita nisso, nessa energia que eu estou te passando e por aí vai. Então, se você não acredita no produto, você não consegue. Então, isso acontecia muito. E transferir para o digital foi um desafio. Então, em São Paulo, eu também peguei um pouco de pandemia e a gente teve que alguns encontros acontecer ali, meio, vamos dizer, com afastamento e tudo mais. Então, no digital também. Então, a gente teve que se reinventar e foi muito bom, porque hoje é um negócio para muitas mulheres que estão dentro do nosso sistema, que trabalham assim, que nunca foram na clínica, mas Sim. trabalham indicando, entendeu? Eu não conheço pessoalmente,
presencialmente, mas fazem reunião online. Legal. Hoje eu tenho pessoas em Minas Gerais, eu tenho pessoas no Rio Grande do Sul, que estão trabalhando com essas indicações, né? Estão mandando pacientes aí, tentando fazer um novo negócio, e são pessoas que não pretendem trabalhar no campo a campo. Então, acabamos desenvolvendo aí mais um braço de vendas dentro do nosso serviço. Poxa, que legal mesmo. E você, pelo que você está falando, você é apaixonada pelo aquilo que você faz. Você se considera hoje viciada em trabalho? Pois é. Hoje eu tive que dar uma mudada, mas já fui mais. Que assim, eu não considerava um trabalho. Então, assim, eu falar do produto da People não considerava um trabalho. Para mim era diversão, era conexão de pessoas, era você oferecer para a pessoa aquilo que ela precisa. Às vezes nem tinha às vezes a pessoa nem sabia que tinha essa necessidade, que precisava daquilo. Passar para a pessoa uma fonte de renda a mais, algo legal, bacana, um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Então, assim, eu trabalhava incansavelmente. Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, eu acordava assim, às vezes umas 5 da manhã, e eu olhava lá os carros passando assim loucamente já, porque 5 horas da manhã o povo tá agitando, né? E eu ficava assim, nossa, eu tô atrasada, assim, já me dava aquele gás assim para realmente acompanhar o fluxo. Então, eu acho que a pessoa quando faz o que ama, ela faz assim com muita naturalidade e acaba se cansando um pouco. Eu antes era mais viciada nessa parte. Eu conversava com mais pessoas, eu adorava. Eu tinha uma meta diária para ficar conversando com as pessoas novas, né? Então, eu tinha as minhas metas. E aí, agora não. Agora eu tô, assim, tenho o meu horário, né? Que eu tô trabalhando, claro, passo um pouquinho ali, mas sempre procurando conciliar a minha família. Porque a minha família é a base de tudo. Poxa, que legal. Vanessa, muito obrigado por você ter vindo ao nosso podcast. Obrigada. Agora autografado, já Opa, tá aí. Aí diferença, que você seja abençoada ainda mais nos seus negócios, que você prospere. E para quem está assistindo, o que eles devem fazer, como eles devem fazer, que site acessar, qual é a rede social da People para que eles possam entrar em contato com você? Então, vocês podem acessar no sejapeoplebrasil.com.br. Nosso site está ficando pronto, tá? Tá em fase de estruturação, mas você já pode acessar. Tem o nosso Instagram, tá? Que é Seja People Brasil. Esse Instagram você pode acessar também. Você pode adicionar, tem ali os nossos chats para a gente poder conversar, e o nosso WhatsApp Business também. Geralmente a gente tem um tempo aí de resposta, mas a gente sempre procura responder as pessoas o mais rápido possível. E os nossos grupos, a gente tá no Telegram também, Seja People Brasil, para conhecer um pouquinho mais do que a gente trabalha. E a nossa rede aí que só vem crescendo a nível Brasil. Então, você que tem interesse, entra lá, veja as formas que a gente trabalha. Lembrando que é anuidade zero. Então, assim, hoje, qualquer produto que você for trabalhar, qualquer franquia, você investe para daqui 3, 4 anos você recuperar o valor que você investiu. Ali nós estamos dando a oportunidade de você já recuperar no segundo mês. Uau! Isso é bem importante. Anuidade zero. Recuperar o quê? O seu tempo. O tempo que você vai gastar investindo nesse produto novo, nesse serviço novo. Tá vendo só? Mais uma empreendedora trazendo dicas e oportunidades para você alavancar o seu negócio. Fique conectado conosco. Deus abençoe e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigado, Vanessa.